Vamos falar sobre um aforismo hermético, assim como em cima, também embaixo. E a neurociência, para a gente tratar de um assunto, né, que hoje nós vamos ter que tratar cada vez mais, entender um pouco de neurociência, para trabalhar com educação, nosso comportamento principalmente das pessoas, dos nossos líderes, e analisar o que a gente passa na televisão, né, porque que a Europa cortou vários tipos de coisas que a gente classifica como porno chanchada, mas algumas coisas bem bravas e tal. E aqui no Brasil nós não paramos para analisar isso, tá? Porque a falta de dinheiro, repressão, falta de subsídio e pelo nível intelectual muito baixo da população, né? Somente que você tem que trabalhar com a classe A, né? Televisão aberta, né? Então vamos ver aqui, então, o que ele diz isso aqui, né? Assim como é em cima, também embaixo, né? A primeira vez foi ensinamento sobre o funcionamento de nossa mente e psique, né? Não só aquela coisa, minha tia, o pessoal aí que vivia pelo esoterismo, onde eu circulei muito tempo, na própria USP, sempre tinha o pessoal que estudava essas coisas, né? Só para vocês terem uma ideia, né, após a Segunda Guerra Mundial, mesmo no período entre guerras, o pessoal não sabia o efeito das drogas e tal, e queria entender a mecânica quântica e tal. Vários deles usaram drogas, tal, os Beatles e os cientistas também, né? Basta ver lá o Fritjof Capra. Então tem uma parábola Rosa Cruz que explica bem isso, bem essa questão, só para vocês começarem a entender qual é o foco do hermetismo. Um camponês observa dois viajantes montados em belos cavalos e trajados dignamente, né? Aqueles cavaleiros antigos, maravilhosos, aqueles cavalos lindos, né? Aí ele logo reconhece eles serem cavaleiros cristãos, né? A coisa mais valiosa daquela época, né? Então ele pergunta aos cavaleiros: o que eu devo fazer para tornar-me um cavaleiro cristão? Aí um cavaleiro, né, pegou e respondeu para ele, né? Um desses cavaleiros aqui, né, daqueles cavaleiros cristãos, aqueles homens sábios, né? O que o senhor acha do meu cavalo, né? Aí o camponês diz: este é um magnífico animal. Então ele falou: se você conseguir ficar pensando 3 minutos na imagem de Cristo, eu lhe dou esse animal, né? Senhor, mas o cavalo vai vir com a sela ou sem a sela? Ou seja, ele nunca pensou em Cristo, ele só estava pensando no cavalo, né? Ficar com o cavalo e tal, né? Então o cavalo viria com sela e tudo, né? Então ele estava preocupado era com isso, né? Com Cristo, né? Então veja, então não é só o hinduísmo, o taoísmo que tem meditação, concentração, é que a igreja virou uma grande quermesse de pegar dinheiro pelos pobres e tal, esquecer o outro lado. Mas, por exemplo, tem várias linhas da igreja, dos monges e outros, dos místicos cristãos, que dão muito valor, né, à atividade mental, religiosa, espiritual e emocional. Para a maioria dos vendedores de livros, enganadores de pessoas crédulas, seria assim como no mundo espiritual, tal. Né, que só eles têm acesso, assim no mundo material. Aí as pessoas incrédulas, nós jovens, 17, 18 anos, né, vão nessa conversa, falam bonito, vendem livro, dão palestra, enchem auditório, né? Tá certo? Mas o que significa na prática? Os antigos tinham que construir pirâmides e templos. E, além disso, tinha que ensinar aos que tinham acesso à cultura, que o Deus ou Logos era uma entidade abstrata, né? Tinha que ensinar arquitetura, não tinha esse nome, né? Era arquétipos, né? Segundo o seu Calpo, o mundo mental é material, né? Escrevi errado aqui, é material. Essa é a filosofia moderna. As ideias sofrem, né, mutações. Nossa, você vai lá e inventa uma válvula, aí uma válvula de iodo. Aí daqui a pouco tem uma mutação. Alguém tem uma ideia nova, que não é cópia da outra, tem um triodo. Aí daqui a pouco tem uma mutação, alguém inventou o semicondutor. Aí tem o diodo, aí tem o transistor, tem o triodo, aí tem o CI, então todas as mutações, não é a mesma ideia, não é cópia, é uma ideia nova, mas ela veio da mesma árvore, veio desmembrando. Isso é ciência, filosofia moderna, inteligência artificial. Veja, não estou viajando a maionese não, é que nós aqui só falamos besteira no país, e só ensinando besteira, ficar decorando as crianças, brigando as crianças, ficar decorando. Então, o que quer dizer? Você tinha o tempo de Paternon. E a pessoa tinha que seguir ao pé da letra aquilo, né? Então, como é em cima, lá no papel, na mente do Criador,
do Deus, do Logos, tal, é embaixo, né? Aí o pessoal perguntava, né? Porque imagina aquele monte de gente de escravo lá, aí, senhor, por que tem uma pedra ali? Porque Deus quis, né? Senão o cara ficava conversando e não fazia o serviço, né? Eu tinha que bater no cara, aí perdi o escravo, né? Quem tinha escravo era caro, não podia ficar batendo no escravo, tinha que dar comida pro cara, você não conseguia carregar pedra. Não é que nem hoje, que se joga as pessoas, os trabalhadores na rua. Porque como é em cima, no projeto, na mente do arquiteto, no arquétipo, assim é na Terra. Mais que isso, né? O Robin Hood é um fenômeno cultural, né? A gente é revoltado contra o sistema, tal. Na Bélgica tem aquele seriado Ladrões da Floresta, todos os lugares tem isso. A periferia está cheia de jovens revoltados, roubando por aí, fazendo as coisas. Então nós temos que sobreviver. Ruyschach, no livro Ruyschach de Gazinari, dos estudos dele com epiléticos, ele percebeu, né, uma coisa que já é um aforismo hermético muito antigo, já se conhece há mais de 4.000 anos, né? O nosso cérebro não possui um comando central. Lembra lá no Walt Disney, você tinha o Tico e o Teco, aí ele sempre trabalha, né, o anjo e o demôniozinho, né, os dois falando e tal. É a nossa mente trabalha em paralelo, não trabalha, a nossa trabalha como se fosse uma web, o nosso cérebro. Coisa que os sábios antigos, taoístas e sufistas já sabiam há muito tempo. O Parência lobotomizado demonstrou que nossos cérebros cerebrais trabalham em paralelo. O hemisfério direito, ele é responsável pela mão esquerda, ele é responsável para perceber percepção, enxergar o ambiente, olhar as coisas ao seu lado. Tal. E o cérebro esquerdo é o cérebro matemático que conta as histórias, fazer frases. Então, o nosso cérebro esquerdo que organiza os fatos e tenta explicar, né? Dizer, mas tem uma poluição, faz resiliência, tem a poluição, tal, mas é assim, você tem que aceitar, está faltando comida, não, você não pode sair matando o outro. Ele conta uma história, mas Deus é mau, ele conta uma história pra gente, nosso cérebro lá. E segura a outra parte mais primitiva do nosso cérebro, a primitiva animal, daí a gente sai dando tiro no lugar, até uma hora que rebenta, né? Como a gente vê pela rua direto, os presídios estão lotados de políticos e tal, e de pessoas das ruas, das favelas. Além do mais, aprendemos por imitação. Então, boa parte das vezes é imitação, né? B, A, B, 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 1 mais 2 é 3, 3 é 4 e tal. A propaganda dos Estados Unidos, a gente joga muito propaganda, a pessoa entra no nosso cérebro esquerdo e começa a interpretar. Eu quero ser igual, quero viver em sociedade e tal. E outra forma de aprendizagem é pela educação formal. Essa, se é feita de forma correta, ela vai criando centros neuronais cognitivos no nosso cérebro que nos permite enxergar e entender abstratamente. Veja, nós matamos toda uma geração. Toda uma geração no Brasil está morta cerebralmente. Eles vão viver, assistir futebol, vão assistir arte e tal, não sei o quê, mas nunca vão poder entender o que é uma democracia, o que é um Estado que não pode roubar, o que é um direito, o que é populismo, o que é um governo de direito, quais são os direitos fundamentais da humanidade. Então, assim, para as mentes não educadas, de forma formal e informal, creem somente no que vem. Propaganda na televisão, no político, no populismo. Isso cai na política. Quando a população tem direito à educação, ter uma convivência, formação familiar, porque eu conheço muita gente simplória que tinham formação, observadores, observavam as coisas, aprendiam a mexer com marcenaria, tudo. Não é só o raciocínio matemático que funciona no nosso cérebro. O jogador de futebol tem raciocínio. Não é um formal matemático, mas tem o hemisfério direito funcionando e o lado esquerdo formando formação de geometria, de posição, de velocidade, de pegar na tangente, assim por diante. E copia e repudia o estado social opressor, né, o Robin Hood e tal. Assim, para as pessoas que chegam a algum cargo no estado ou estão vivendo por aí, o aforismo hermético significa o seguinte, olha: como roubam lá em cima, né, tá na televisão, tudo roubam, nós também fazemos aqui embaixo, né? Entenderam? É assim que o cérebro interpreta, porque não consegue entender uma planta arquitetónica, que tem que fazer um projeto, que você tem que fazer um desenho, você tem que fazer uma fórmula matemática, para um jogo tem que ter tática, você não pode sair equilibrando e baixar a cabeça, porque vem 2, 3 caras, você não consegue sair pelo caminho e tal. Hoje o futebol não é mais arte, intuitivo, o cara é o gênio, não, hoje o futebol é ciência.
tá certo? Então o aforismo hermético, né, como lá em cima, no projeto do técnico, né, e dos colegas que fazem estatística, também tem que ser embaixo. Espero que vocês tenham entendido isso. É por isso que o nosso Brasil está indo pro buraco, porque o futebol, que nem o Santos, né, paga salário de 7 técnicos, não tem dinheiro para pagar o salário do jogador, né? Como é lá em cima, também é aqui embaixo, né? Obrigado pela atenção, para quem está conseguindo, quem tem paciência para ouvir isso.